Bom dia, amados irmãos. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Obrigado porque por meio da fé dele, nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque por meio da obra de Jesus e do Espírito Santo enviado aos nossos corações, nós podemos clamar, Abba, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós que estávamos separados de Ti, recebemos pleno acesso, quando o Espírito Santo nos conduziu ao Filho, para que o Filho fosse o nosso mediador, que nos conduziria ao Pai. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas nós temos pelos méritos de Jesus, pela graça de Jesus, pela obra de Cristo, que Ele sofreu, consumado todo o sofrimento na cruz, a ira de Deus sobre Ele. Nós fomos reconciliados, para que assim como Ele ressuscitou, nós venhamos ressuscitar também. Senhor nosso Deus, pela vida que há em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, por Ele, que é a ressurreição e a vida, nós desejamos, Senhor, te adorar, te buscar e receber todas as bênçãos que Ele comprou para nós. Ó Senhor Deus, nós somos gratos por todas essas bênçãos e nós queremos responder em gratidão neste culto, reconhecendo que Tu és o nosso Criador e também o nosso Pai. Obrigado. No nome de Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o Salmo de número 117. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Senhor, todas as nações louvai, todos os povos, louvai ao Senhor, todas as nações louvai, todos os povos. Para sempre, louvai ao Senhor. Deus seja louvado. Meus irmãos, o Senhor, Ele é muito bom. O Senhor, Ele é muito gracioso. Em sua bondade, Ele não relativiza a sua verdade. Ele não relativiza a sua justiça, mas em sua bondade ele nos convoca para nos arrependermos, para abandonarmos os nossos pecados e para andarmos em novidade de vida, obedecendo as suas leis e os seus mandamentos. É para isso que nós estamos aqui, para sermos conformados à imagem do Filho de Deus, abandonando a carne do velho Adão e nos apegando ao novo Adão, que é Jesus Cristo. E nós vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 7 e 9. A nossa confissão de pecados será baseada em Romanos, capítulo 8, versos 7 a 9. Diz assim:
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui que o Espírito de Cristo, verso 9, o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, porque Cristo é Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele usa duas expressões. Ele fala de andar no Espírito, que é andar no Espírito de Cristo, e andar na carne. O que é andar na carne? Ele define no verso 7. Então muita gente fala assim, tem muitos cristãos que falam, hoje eu estou meio na carne, hoje eu estou na carne, fulano está na carne. Essa expressão bíblica, andar na carne, significa ser ímpio. Andar na carne não é algo que um regenerado tem a capacidade de fazer. Esse não é o significado da expressão. O que significa carne aqui? Tem nada a ver com churrasco. Carne, andar na carne, é andar segundo o pensamento, a forma de pensar e a forma de ser, que é, verso 7, contrário à lei de Deus. Então você vê que quem está na carne é quem não é sujeito à lei de Deus e nem tem a capacidade de sujeitar a lei de Deus. Ou seja, estar na carne é de acordo com o pensamento do velho Adão. E você vê que quem nos conduz a andar segundo a lei de Deus, verso 9, é o Espírito de Cristo. Então, os versos 7 e versos 8 nos dão um padrão do que significa andar no Espírito. Então, tem pessoas que eles pensam que andar no Espírito é uma coisa assim, sem lógica. Você só sente algumas sensações. Veja que existe um padrão objetivo aqui do que é andar no Espírito. Andar no Espírito é se sujeitar à lei de Deus, e andar na carne é não se sujeitar à lei de Deus. Então, os ímpios, eles não obedecem à lei de Deus. Os ímpios não se sujeitam à lei de Deus. Os que têm o Espírito de Cristo são sempre sujeitos à lei de Deus. Até quando eles pecam em sujeição, porque eles perdem perdão. Eles se arrependem, pedem perdão, e esse pedido de perdão demonstra sujeição. Então você precisa se perguntar: você tem o Espírito de Cristo? Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, verso 9, esse tal não pertence a Cristo. Não é dele. E como que você sabe se você tem o Espírito de Cristo ou se você não tem? Se perguntando: você é alguém sujeito à lei de Deus? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não é sujeito à lei de Deus e por isso, verso 8, não podem agradar a Deus. Ou seja, quem não se sujeita à lei de Deus não pode agradar a Deus. Está vendo como existe um vínculo indissolúvel entre o Espírito de Cristo e a lei de Deus? É a partir da lei de Deus que você sabe se você tem o Espírito de Cristo. Então agora, nós que somos sujeitos à lei de Deus, por sermos sujeitos à lei de Deus, nós nos arrependemos por quebrá-la. Então, ser sujeito à lei de Deus não significa que você não a quebra. Significa que quando você quebra, você se arrepende. Porque você é sujeito a ela. Então vamos orar agora, pedindo perdão pelos nossos pecados. E depois eu oro por todos nós.
Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho. Graças te damos, Senhor, porque o Espírito Santo sujeita os nossos corações à lei de Deus, para que nós andemos naquilo que a lei de Deus prescreve e para que evitemos aquilo que a lei de Deus proíbe. Naquilo que ela ordena, que nós venhamos cumprir, e naquilo que ela proíbe, que nós venhamos evitar, para que a nossa vida não tenha como finalidade última agradar a nossa própria carne, mas que a nossa finalidade e propósito seja andarmos agradáveis a Deus. Senhor nosso Deus, que os nossos corações sejam sempre subjugados à tua lei, tanto porque nós nos arrependemos por quebrá-la, quanto porque nós nos esforçamos para andar em novidade de vida. Espírito de Cristo que está no nosso meio, subjugue os nossos corações, dando-nos verdadeiro arrependimento. Espírito de Cristo que está em nosso meio, nos perdoe por todas as vezes que nós não fomos obedientes à sua lei. Mas ainda, Senhor, encha-nos de consolação, nos fazendo lembrar que o nosso arrependimento é aceitável ao Pai e é um sinal verdadeiro e autêntico que nós somos sujeitos e valorizamos a tua lei. Nós nos arrependemos, ó Pai, por todas as vezes em que nós não fizemos o que a tua lei ordena, mas decidimos fazer o que ela proíbe, tanto em pensamentos, quanto em palavras, quanto em atitudes. Nos perdoa, ó Pai. No nome do teu Filho, nós oramos. Amém. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém e amém. Deus seja louvado. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o Salmo de número 42. Como a coça que
Então, meus irmãos, quando vocês estiverem em aflição, lembre-se do Senhor, como o Senhor Jesus lembrava nas terras de Israel, Mizá, Hermon, Jordão, todas as terras que ele andava durante seu ministério. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que andam nos caminhos do Espírito de Deus, estes se sujeitam à lei do Senhor. E por isso que na maneira de adorarmos a Deus, nós devemos adorar a Deus da maneira que a sua lei prescreve. Moisés, quando Deus instituiu a maneira que o culto do Velho Testamento deveria ser, Deus falou assim para Moisés. Isso aparece em Êxodo, capítulo 25 até 31. Vocês não vão me adorar de qualquer jeito. Eu vou enviar o meu Espírito, e Deus enviou o seu Espírito no deserto, para que os israelitas construíssem um santuário, e pelo Espírito de Deus, ao construir um santuário, aquele santuário era o local e as regras do santuário era a maneira do povo de Israel adorar a Deus. No Novo Testamento, Deus novamente enviou o seu Espírito para instituir uma forma de adoração prescrita pelo Espírito de Cristo que a igreja deve guardar. Então, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, Deus enviava e enviou o seu Espírito para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Mas Jeroboão, por interesses políticos, não se sujeitou a esta lei do Pai. E depois da divisão de Israel em 2 reinos, Jeroboão, o novo rei do Reino do Norte, inventou uma nova forma de adorar a Deus. Nós vamos ler sobre isso em 1 Reis, capítulo 12, versos 25 a 33. Versos 25 e 33. Então, isso aqui, na leitura da semana antepassada, nós lemos que Israel se dividiu em 2 reinos. Ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O novo rei do Reino do Norte era Jeroboão. E ele inventou uma nova forma de adorar a Deus. Diz assim: E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penual. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Eu estou preocupado. Não quero que o povo vá para Jerusalém adorar no santuário. Então, o que eu vou fazer? Vou inventar meu próprio santuário. Continuando. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan, e este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram os filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa ao 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel,
sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes do alto que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa ao Senhor de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha aí. Olha só, eu quero que você nunca se esqueça dessa expressão aqui, no verso 33. Que ele tinha imaginado no seu coração. Qual é o problema com o culto de Jeroboão? É um culto cuja forma de adorar é segundo a sua imaginação. Ele inventou. Qual o problema com isso? O culto verdadeiro não é como você imagina que você quer. É como Deus revela em sua palavra. Não é como você decide. Tinha 2 bezerros de ouro. Da onde que saiu essa ideia de bezerro de ouro aqui? Foi Deus que mandou? Não, foi ele que imaginou. O grande reformador protestante John Knox, do século XVI, ele disse o seguinte: toda forma de adoração que procede do cérebro do homem é idolatria. Vou repetir. Toda forma de adoração que procede do cérebro humano, o cérebro humano inventou, é idolatria. Deus mandou adorar bezerros? Não, idolatria. Nós não devemos adorar a Deus da forma que nós inventamos, mas da forma que Ele ordena. Vamos ficar de pé e vamos fazer o que Deus ordena em sua palavra, que é cantar a Ele louvores. Vamos ficar de pé. Salmo 54. Ó Deus, me salva por teu nome. Faz-me justiça com poder. Ó Deus, escuta minha prece. Minhas palavras vem ouvir. Contra mim, pois se levantam insolentes homens vis, dar cabo querem da minha vida perante si, pois não tem Deus. Ó Deus, me salva por teu nome. Faz-me justiça com poder. Ó Deus, escuta minha prece. Minhas palavras vem ouvir. Contra mim, pois se levantam insolentes homens vis, dar cabo querem da minha vida perante si, pois não tem Deus. Eis que Deus é o meu socorro. Minha vida Deus sustém. Retribui
opressores. Dá fim a eles, Deus fiel, com voluntários sacrifícios. Louvar-te-ei porque é bom, pois livrou-me das angústias e derrotados vejo os maus. Eis que Deus é o meu socorro, minha vida Deus sustém. Retribui meus opressores, dá fim a ele, Deus fiel, com voluntários sacrifícios. Louvar-te-ei porque é bom, pois livrou-me das angústias e derrotados vejo os maus. Graças a Deus que nos livra de todas as angústias. Meus irmãos, nunca se esqueçam dessa verdade. Qualquer angústia que você fizer, qualquer angústia que você estiver, a primeira coisa que você tem que fazer é clamar ao Senhor. Lembrando desse salmo, que Ele nos livra de todas as angústias. E só Ele pode fazer isso porque Ele é onipotente. Eu não sou onipotente, vocês não são onipotentes, mas Deus é todo poderoso. Clame a Ele em qualquer angústia. E agora nós vamos ler sobre essa onipotência de Deus na leitura do Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versos 28 a 39. Escuta, porque esta é a palavra de Deus. Romanos 8, 28 a 39. Tudo que nós lemos na palavra de Deus, nós devemos crer. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados
como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então vocês que são salvos por meio da fé, sabe por que é impossível que você venha a ser condenado? Paulo dá 3 motivos. Número 1, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Número 2, porque Jesus ora por você. E número 3, porque o Espírito Santo também ora por você. Se você puder tirar Jesus do trono, aí os demônios podem te condenar. Não é possível tirar Jesus do trono. Não é possível fazer Jesus parar de orar por você. Por isso é impossível condenar os eleitos de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as coisas. Graças te damos por essas promessas. Graças te damos por essa garantia que nós temos no Espírito Santo, que abunda em nossos corações e testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Senhor Deus, se há alguém aqui que não é o teu filho, esteja concedendo-lhe fé para que venham ressuscitar dos mortos e venham conhecer as riquezas, as profundas riquezas daqueles que são adotados por ti, para que sejam co-herdeiros de Cristo. Ó Senhor Deus, que eu não fale da minha própria cabeça, que eu não seja como o amaldiçoado Jeroboão, que inventava coisas de sua própria imaginação, mas que eu fale com fidelidade ao Espírito de Cristo, que inspirou as Sagradas Escrituras. No nome de Cristo eu oro. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos hoje para a parte 33 da nossa série de mensagens. O título de nossa série é Rei dos Reis, Exposições do Evangelho de Mateus. Se você não assistiu essa série até aqui, você pode entrar no YouTube, você tem que assistir os 32 sermões. Agora nós vamos para 33, e o título de nossa mensagem hoje é Pai Nosso que estás no céu, o prefácio. Vamos abrir em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. É o trecho do Sermão do Monte em que Jesus ensina a oração, comumente conhecido como Pai Nosso. Que oração maravilhosa! Nós vamos estudar trecho por trecho dessa oração ao longo das próximas semanas. Hoje nós vamos estudar o prefácio. O que é o prefácio? Nós já vamos ver. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então seja louvado. No verso 9, o Senhor Jesus ele diz: portanto, vós orareis assim. Vós orareis assim. Só esse trecho aí tem muita coisa para nos ensinar. E nós já enfatizamos na aula passada, no sermão da semana retrasada, vou recapitular aqui. Quando Jesus diz, vós orareis assim, isso pressupõe que nós precisamos aprender a orar. Isso pressupõe
que nós não sabemos orar de nós mesmos. Como nós vimos em Romanos capítulo 8, aqueles que não conhecem a Cristo de verdade, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, estes não sabem orar como convém. Romanos 8, não sabemos orar como convém. Para pensar. Para você saber o que falar, que será agradável ao seu próximo, para você ter uma conversa com o seu próximo, em que você vai dizer coisas que o agradam, é necessário conhecê-lo. Para pensar, se você não conhece uma pessoa, você pode estar falando uma coisa que ela odeia. Você pode estar falando com uma coisa que ela ama, mas você não sabe. Se você não me conhece, você não sabe qual time eu torço. Se você falar Grêmio, tá errado. Se falar Inter, tá errado. Eu sou torcedor do Flamengo. Se você não me conhecer, você pode estar falando mal do Flamengo, ou você pode estar falando bem do Vasco da Gama, ou você pode me oferecer para comer algo que eu odeio, ou você pode pensar que eu não gosto de algo que eu gosto muito. Tudo que a gente não conhece, todas as pessoas que a gente não conhece, para pensar, é impossível ter uma relação com essa pessoa sabendo se você está agradando ou não. Não tem como ter um relacionamento autêntico com as pessoas sem conhecê-las. Da mesma forma, a necessidade de Jesus nos ensinar a orar é porque sem Deus dizer como Ele é, nós não temos como saber se nós estamos agradando a Ele ou não. Todo mundo que nós não conhecemos, nós não temos como saber o que vai agradá-lo, o que vai chateá-la. Assim Deus, quem não conhece a Deus de verdade, não tem como saber o que vai dizer para Deus, o que vai falar, o que vai argumentar. É impossível sem conhecer a Deus. E por isso que Jesus é o nosso mediador, e por isso que é tão importante entender que Jesus é o único mediador. O que significa reconhecer que Jesus é o único mediador? Dentre outras coisas, que é impossível saber ou conhecer quem é Deus fora de Cristo. Fora de Cristo, todas as concepções que você tem a respeito de Deus são abominações e idolatrias. Tudo o que o homem imagina sobre Deus fora de Cristo é falso, é mentiroso e é odiável a Ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que o Paulo diz? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus você sabe quem é Deus. Fora de Cristo, todos são ídolos. E fora de Cristo, internalize isso nos corações. Você não sabe orar. Fora de Cristo, todas as orações que você faz são recebidas por Deus como abominações e odiáveis. Orar sem Cristo, orar fora de Cristo, é aumentar as razões e os motivos para Deus te rejeitar. Como o próprio Jesus ensinou no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos abrir uma passagem muito importante, que deixa claro o que eu acabei de dizer. João 5, verso 23. Para que todos honrem o Filho, como honra o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Por isso não existe adoração a Deus sem Cristo, a parte de Cristo, fora de Cristo. Então essa é a importância da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, podem voltar para Mateus 6, é Jesus Cristo nos ensinando a orar, é Jesus Cristo nos ensinando a falar com Deus, é Jesus Cristo nos ensinando a pedir. Antes de entrar nas próprias palavras da oração, eu quero relembrar mais um ponto. É todas as orações que existem, sendo listas, elas podem ser agrupadas em dois tipos. Existem dois tipos de oração principal. Número 1 é o que a gente chama de petição. Petição. O que é uma oração de petição? É uma oração que você pede algo. E existe outro tipo de oração que se chama ações de graça, em que você agradece. Então, todas as orações que existem, para pensar, todas as orações que existem, sendo listas, ou você está pedindo algo a Deus, ou você está agradecendo a Deus. Ou você está pedindo, ou você está agradecendo. Então, por exemplo, quando nós oramos, falando, Deus, me perdoa pelos nossos pecados. Entra em qual grupo? Petição. Você está pedindo algo para Deus. Pedindo o quê? Perdão. Quando você ora, Deus, tu és gracioso, tu és misericordioso por me perdoar. Você está agradecendo pelo perdão recebido. Então, todas as orações se encaixam nesses dois grupos. Petição ou ações de graça. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração de ações de graça. Todos os pontos do Pai Nosso são pedidos, são petições. Então, no Pai Nosso, Deus, Jesus, está te ensinando a pedir. Ele não está simplesmente sugerindo que se você quiser, você pode pedir. Ele está mandando. Vocês entendem a diferença entre sugestão e mandamento? Mandamento é obrigatório. Mandamento é obrigatório. Você é obrigado a pedir as coisas que você precisa para Deus. Como assim eu sou obrigado? Porque se você não pedir, você é arrogante. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito estranho que acontece no Brasil. Grande parte da população brasileira, talvez a maior parte da população brasileira, conhece essa oração de cor. Grande parte da população brasileira sabe essa oração de cor. Quem sabe essa oração de cor aqui, levanta a mão. Eu acho que todo mundo, quase. Até o Nicolas está levantando a mão. Só que muitas das pessoas que sabem essa oração de cor, repare que muitas pessoas falam assim, eu não peço nada, eu só agradeço. Você ouviu alguém falando isso? Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Orgulhoso e arrogante. É orgulhoso e arrogante. Porque não existe nada que você possa ter na vida que não seja dado por Deus. Tudo que você tem é dado por Deus. Absolutamente tudo. Ah, mas eu estou meio duro sem dinheiro. Eu tenho 5 centavos aqui. Esses 5 centavos só estão no teu bolso porque Deus te deu. Porque se Ele não tivesse dado, nem isso você teria. O Salmo diz que se Deus não quiser,
você nem respira. Até o ar que você respira é dado por Deus. Então, que história é essa de que eu não quero pedir? Você tem que pedir e pedir e pedir, porque tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Na verdade, quando nós deixamos de pensar que tudo vem da mão de Deus, é aí que a gente entra em pecado. É aí que a gente cai, porque aí a gente quer conseguir as coisas de forma ilícita. Para conseguir esse dinheiro aqui, eu vou dar um golpe em alguém, eu vou passar a perna em alguém. É porque você, seu tolo, acredita que você consegue as coisas do seu jeito de si mesmo. Blasfêmia. Tudo que nós temos, tudo que você tem, as calças que você veste, o fôlego que você não respira nem por um segundo, se Deus Pai Todo-Poderoso não te fizer respirar. Talvez eu não tinha pensado assim. Está vendo a importância? Veja a importância de aprender sobre Deus com Jesus e não com a sua cabeça podre e tola. Aprenda sobre Deus com Jesus Cristo, porque aí você vai ter orações que agradam a Ele. Então, a partir do momento que você entende que nem a sua moeda de 5 centavos ou o seu fôlego é por seu próprio mérito, mas é pela graça de Deus, aí você vai entender a importância do Pai Nosso. Porque no Pai Nosso, Jesus vai te ensinar a pedir. No Pai Nosso, Jesus te ensina a falar com teu Pai para receber tudo que você tem. No Pai Nosso, então, nós esperamos receber do Pai. No Pai Nosso, nós esperamos sermos recompensados e galardoados pelo Pai. Reconhecendo que nada que nós temos, nem o perdão do pecado, nem o pão nosso de cada dia, nem absolutamente nada que você tem a parte de Deus. Você tem concedido por Deus. E é aí que nós vamos entrar no prefácio da oração, que é Pai Nosso que estás no céu. Então, o que é o prefácio? O prefácio é a abertura da oração. É a abertura da oração. É a forma de se dirigir a Deus na oração. E nós vamos falar sobre essa expressão, Pai Nosso. Em primeiro lugar, pare para pensar, o que Jesus está nos ensinando quando Ele nos ensina a se dirigir a Deus como Pai? O que Jesus está nos ensinando quando Ele nos ensina a falar com Deus referindo-se a Ele como Pai? É o que nós vamos falar aqui. Em primeiro lugar, ao nos ensinar a chamar Deus de Pai, Jesus está nos ensinando que não é possível orar, exceto no nome dele. Ao chamar Deus de Pai, Jesus está nos ensinando que não é possível orar, exceto no nome dele. Por quê? Porque em muitos lugares nós aprendemos com Cristo, os apóstolos, que somente tem Deus como Pai aqueles que têm o Filho como Senhor. Deus somente é Pai de quem tem Cristo como Senhor. Vocês já ouviram por aí, ouviste o que foi dito, vou até usar a expressão de Jesus. Ouviste o que foi dito pelos escribas e fariseus modernos. Todo mundo é filho de Deus. Já ouviram essa frase? Todo mundo é filho de Deus? Isso não é verdade. A Bíblia não ensina que todo mundo é filho de Deus. Por que não? Deus não nos criou? Abra no Evangelho de João, capítulo 1. Abra o Evangelho de João, capítulo 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora o verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aí. Então, tá vendo essa palavra verbo aí? Com letra maiúscula? Esse é um dos títulos de Cristo. Verbo significa a palavra. Cristo é a palavra de Deus. Então você lê no verso 1. Quer dizer, você vê no verso 14, o verbo se fez carne. Quer dizer que Cristo, que é Deus, se fez homem. Mas antes de Cristo, que é Deus, se fazer homem, ele já existia eternamente como homem. E por isso que no versos 1 a 3 é dito que Cristo criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, quer dizer, pelo Verbo, que é Cristo. E sem ele, que é Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, Deus criou os céus e a terra por meio de Cristo, que é o seu Verbo, que é a sua palavra. Então, a criação é uma obra do Deus triuno. O Pai criou por meio de seu Verbo. Só que no verso 14, observa que no verso 14, o Verbo, que é Cristo, ele é chamado de unigênito do Pai. Está vendo que ele é chamado de unigênito? O que quer dizer unigênito? Unigênito quer dizer primeiro, quer dizer único gerado. Único gerado. Vamos entender um pouco aqui das palavras. O seu filho primogênito. Quem é o seu filho primogênito? Primogênito é o primeiro a nascer. O primeiro a ser gerado. Primo quer dizer primeiro. Gênito, gerado. Primeiro a ser gerado. Ele não está dizendo que Jesus é um dentre vários filhos gerados por Deus. Ele está dizendo que Jesus é o único filho gerado por Deus. Por que ele destaca que ele é o único gerado? Nós já vamos ver. Observe aqui o seguinte, vamos raciocinar aqui. Os versos 1, 2, 3 dizem que Deus criou o céu e a terra. Então nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, nós somos criatura. Quando Deus nos criou, Ele também nos criou como seres criativos. Então nós criamos, não exatamente igual a Deus, mas parecido com Deus. Então, por exemplo, o nosso irmão Rogério que está aqui, ele vai criar um púlpito para mim mais bonito do que esse daqui, ó. Tem um monte de coisa que ele vai construir aqui na igreja para ficar mais bonito. Quando ele fizer esse púlpito aqui que está balançando, você viu até aqui, não vai ser mais. Ele vai criar. Será que depois de criar esse púlpito novo, o Rogério vai falar, ó, esse púlpito aí é meu filho. E ele vai chamar a Eliane para poder dar de mamar para o púlpito. Não. Esse púlpito não é o filho dele. Esse púlpito é uma criatura dele, mas não é o seu filho. Se você faz um bolo em casa, o bolo não é o seu filho. Tudo que você faz não quer dizer que é o seu filho. É isso? Então, o fato de Deus ter te criado não faz com que você seja filho dele. Agora vamos pensar um pouco mais. O que diferencia, falando de esfera humana, falando de criações humanas, o que diferencia o teu filho das tuas criaturas? O que diferencia o teu filho das tuas criaturas? O que diferencia é o seguinte, presta atenção. Os teus filhos são gerados de sua substância. Os teus filhos são gerados de você. Então, o teu filho é
pegou o DNA da mãe, pegou o DNA do pai, ou seja, ele é da sua carne. Ele é do seu sangue, ele é da sua substância. Ele é da sua substância. Então, o filho do gato, ele é um gato. Porque ele foi gerado da substância do gato. O teu filho, ele é teu filho, porque ele foi gerado de você. Isso aqui não vai ser, o púlpito novo não vai ser gerado da carne do DNA do Rogério. Vai ser criado a partir da árvore, que é outra substância, que é outra criatura. Então Deus nos criou do pó da terra. E nós nascemos do nosso Pai. E, portanto, nós somos criaturas de Deus. Mas nós não somos os seus filhos. Por que Jesus é o Filho de Deus? Porque, como diz o credo, ele é gerado eternamente do Pai. Então Jesus é gerado eternamente do Pai. Gerado quer dizer que ele é da mesma essência do Pai. Por isso o Pai é Deus e o Filho é Deus. Por que é eternamente? Porque não é temporal. Não é uma geração que ocorre no tempo. É uma geração eterna. Jesus, ele é eternamente, incessantemente, Filho do Pai. Isso significa geração eterna. Quer dizer que ele é sempre Filho do Pai. Não teve um princípio dessa filiação. Jesus existe eternamente. Ele não tem princípio nem fim. Por quê? Porque essa é a essência de Deus. A essência de Deus é não ter princípio nem fim. Já queimou seu cérebro? Tem que queimar. Porque Deus não é simples. Deus é eterno. Tudo que é eterno, a gente não é eterno. Então a gente tem dificuldade para entender o que é algo que não tem princípio e fim. Para o ser humano isso não existe. Mas é assim que Deus é. Deus não tem princípio nem fim. Por isso que Deus nunca muda. Deus nunca pensa algo novo. Isso não é impressionante? Deus pensa a mesma coisa eternamente. Seu pensamento nunca muda. E ele pensa a mesma coisa sobre tudo. Deus está pensando agora sobre o que todo mundo aqui está pensando. Ao mesmo tempo, ele está pensando sobre as rochas que tem em Marte. Ao mesmo tempo, ele está pensando sobre a temperatura do Sol. E ele enxerga você sob todos os ângulos. E ele enxerga todos os acontecimentos, a história, como se fosse uma coisa só, estaticamente, eternamente. Sabe qual é o nome disso? Onisciência. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ao mesmo tempo, eternamente. E esse é o único motivo de você orar para ele. Se ele não soubesse de tudo, não haveria razões para você orar. Porque ele não teria como resolver problema nenhum. Já pensou você orando para mim? Me salva daquele problema que eu estou tendo lá de emprego. Eu não estou oferecendo emprego para ninguém, não tem como te salvar. Me ajuda naquela enfermidade. Me socorre naquele problema da justiça. Só Deus é onipotente, por isso só Ele salva. Só Ele conhece todas as circunstâncias imagináveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, eternamente gerado do Pai. Então, o Filho, ele é gerado do Pai, isso implica que ele não é criado. Como diz o nosso credo também, gerado, não criado. Gerado quer dizer que é da mesma essência. Por isso, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor, porque eles são da mesma essência. Jesus não é uma criatura.
Isso é blasfêmia. Todos que creem que Jesus é uma criatura pereceram eternamente. Porque Jesus não é criado, ele é gerado. E sendo gerado, ele é eterno. Esse é o nosso Deus. Então Jesus é o único gerado. Ele é o unigênito, o Filho unigênito. Nós confessamos isso no credo, porque é isso que os apóstolos e o próprio Cristo nos ensinaram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê é para quem? É para que todos indiscriminadamente não sejam salvos? Todo mundo conhece de cor, eu imagino, mas vamos ler juntos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está vendo? Deu seu Filho unigênito. Ou seja, seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que aqueles que rejeitam o Filho eterno, que ele é eternamente gerado pelo Pai, são hereges. Aí você se pergunta, se Jesus ele é o Filho unigênito, como que eu posso ser filho de Deus? Eu sou uma criatura de Deus, mas não existem passagens que mostram que nós somos filhos de Deus também. Em que sentido? Então, vamos para João 1, voltem aí. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Para aí. Qual o significado de seu e de seus no verso 11? É toda a criação. Porque ele acabou de ensinar no verso 3 que Jesus criou tudo. Então ele veio para a terra, veio para os homens que eram seus. Mas esses seus são suas criaturas. Agora vamos para o verso 10. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja aqui, ser filho de Deus, deu-lhes o poder, quer dizer que eles não eram. Eles são filhos em que sentido? Eles são filhos adotados. É a palavra que a Bíblia ensina, adotados. Vamos pensar aqui no conceito de adoção. O que é um filho adotado? Quer dizer que não é seu filho por natureza, ou seja, ele não vem da sua essência, mas você trata ele como filho, mesmo sem ser naturalmente. Então, Jesus é o unigênito, o filho unigênito, quer dizer, o único gerado, e nós somos filhos adotados. Nós quem? Aos que creem, verso 12, no seu nome. Então, se você crer em Jesus Cristo, você é adotado por Deus. Abra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Olha aí, está vendo a palavra adoção? Adoção. Adoção quer dizer que você é um filho de Deus de uma maneira diferente de Jesus. Jesus é um filho gerado. Nós somos filhos
adotados. E vocês estão vendo aqui no verso 14, ele não diz que todo mundo é filho de Deus. Ele diz que é filho de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, conforme ele diz nos versos anteriores, verso 9, é o Espírito de Cristo. Então, só quem é guiado pelo Espírito de Cristo, é filho de Deus. Por natureza? Não, por adoção. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha só que maravilha. Jesus Cristo, como filho, ele é o herdeiro de Deus. Então Deus é o dono de todas as coisas, Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Quando você foi adotado, quando Deus o Pai te adotou, você que creu em Cristo, você passou a ser co-herdeiro de Cristo. Quer dizer que você vai receber, você vai participar da mesma herança de Cristo. Que maravilha, né? Então sabe por que você vai para o céu? Vamos pensar na implicação prática disso. Por que você vai para o céu? É porque você merece? Vamos pensar na palavra merecimento. Merecimento quer dizer que você fez algo e isso que você fez faz com que a outra pessoa te deva algo. Então, por exemplo, a gente combinou aqui, vou trabalhar para você um mês, no final você vai pagar R$2.000. Combinado. Trabalhei, eu mereço meu salário. Por quê? Porque eu trabalhei e o combinado era esse. Você me deve o salário porque você prometeu. No reino de Deus você pode falar isso? Você pode falar, eu sou digno de toda a eternidade experimentando a alegria eterna. Eu sou merecedor. Não é. Você não fez algo para merecer tanto assim. Então é por graça. E mais especificamente é por herança. Então só tem um filho que mereceu o céu. E que merece o céu e que merece a eternidade. É Jesus. Jesus merece a eternidade. E você entra porque você é cordeiro. Porque você foi adotado. Então, porque você foi adotado por meio da fé, você recebe as bênçãos que você não merece, mas que Cristo merece. Olha só que impressionante. Cristo trabalha e você participa do salário. Cristo faz e você entra junto porque você foi adotado. Então, meus irmãos, pode voltar agora para Mateus 6. Mateus capítulo 6. Quando Jesus diz, então, Pai Nosso, ao nos ensinar que devemos dirigir-nos a Deus como Pai, Ele está nos ensinando que não é possível orar sem o Filho. Porque nós não temos base para nos dirigirmos a Deus como Pai sem crermos em Jesus, o Filho. Porque sem crermos em Jesus, Deus não é o nosso Pai. Então, só a partir disso, vocês veem que não existe oração sem Cristo Jesus. Não existe oração sem Cristo, porque Deus atende às orações dos seus filhos, como seu Pai. Por isso que é Pai Nosso. Pai Nosso. Nós quem? Quem que é nosso? Quem que é nós? Em primeiro lugar, é Jesus. Eu não adentro na presença de Deus sozinho.
Eu entro na presença de Deus, acompanhado por Jesus Cristo, acompanhado pelo Filho unigênito de Deus. E a segunda coisa que esse nosso nos ensina é que, além de orar acompanhado por Jesus, eu preciso orar acompanhado de meus outros irmãos. Então, nosso, em primeiro lugar, Jesus, porque ele é o Filho por natureza do Pai, mas é também os outros filhos que ele adotou. Então, nós vemos na oração do Pai Nosso petições, mas não são petições somente por nós mesmos de forma individualista. No Pai Nosso, nós somos ensinados a interceder. Então, eu falei aqui que existem dois tipos principais de oração. A oração de petição e a oração de agradecimento. Na oração de petição, existe uma subcategoria que são orações intercessórias. Intercessões. O que é intercessão? É quando você ora por outras pessoas. Então, alguém está doente, você ora por aquele enfermo. Isso é intercessão. Você está orando por outra pessoa, você não está pedindo por si mesmo. Então, no Pai Nosso, nós somos lembrados que nós não devemos orar por nós mesmos. Ou melhor, não devemos orar só por nós mesmos. Nós devemos lembrar de nossos irmãos. Então, por exemplo, não tem no Pai Nosso assim, ó, o pão meu de cada dia me dá hoje. Presta atenção nesses detalhes. Não é o meu pão de cada dia. É o pão nosso. O pão nosso. Ou seja, você pede por si mesmo, mas você também pede pelos outros. Você intercede pelos outros. É o pão nosso de cada dia. Não é somente me perdoa. Não é somente, olha aí o verso... o verso 12. Não é no verso 12 somente me perdoa. Eu estou incluso. Mas perdoa-nos as nossas dívidas. Ou seja, você ora pelos pecados dos outros para que eles também encontrem perdão. Para que eles também, nas suas falhas, nos seus erros, encontrem reconciliação com o Pai. Então o Pai Nosso nos ensina a não sermos individualistas e egoístas em nossas orações. Nos ensina a lembrar que não é somente eu que sou filho de Deus, mas que nós, a comunhão dos santos, somos filhos adotados por Deus, tendo como nosso irmão o Filho unigênito que é Jesus Cristo. Sob essa perspectiva, então, Jesus Cristo é o nosso irmão, porque ele é eternamente tirado do Pai. E nós fomos adotados pelo Pai por meio da fé. E você vê que quem nos conduziu a Cristo, Romanos 8, é o Espírito. Aí você vê o mistério da Trindade. As três pessoas envolvidas na tua salvação, na tua adoção. O Espírito te conduz a Jesus e Jesus te conduz ao Pai. O Pai te adota pelo Filho e o Espírito testifica em seu coração que você é filho de Deus. Assim como o mundo foi criado pelo Deus Trino, nós fomos salvos pelo Deus Trino. E a última coisa que eu vou mostrar que esse prefácio ensina, Pai Nosso, a última coisa que você tem que entender. Vamos só recapitular aqui. A primeira coisa, que você não tem como orar sem Cristo, porque sem Cristo, Deus não é teu Pai. Segundo ponto, você não tem como orar somente por si mesmo, porque Deus não é somente teu Pai, Ele é Pai nosso. Ele é meu Pai e Ele é Pai também dos meus irmãos. E a terceira coisa é que você tem que orar com fé e com confiança, porque Deus é o teu
Pai. Ele é o teu Pai. Isso implica que Ele quer muito, muito, muito te atender. Nunca desconfie que Deus quer te encher de coisas boas. Deus quer te encher de coisas boas, porque Ele é o teu Pai. Olha só o que Jesus diz sobre isso no Sermão do Monte, no capítulo 7. Capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem? Preste atenção na comparação de Jesus. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então Jesus está dizendo, até vocês que são, tomara que não tenha um aqui que seja um pai ruizinho. Jesus está falando, até os pais ruizinhos, eles sabem dar coisa boa para o filho. Já para pensar isso? Tem os pais que só Jesus na causa, mas ele não dá um presente. E ele fica feliz quando ele dá um presente. Jesus está falando, até os pais assim, ruins, sabem dar coisas boas. Pelo menos no aniversário ele dá uma coisa boa. Não quer dizer que é um bom pai. Jesus está dizendo, ó, dar presente não é suficiente para ser um bom pai. Estão percebendo isso? Às vezes você teve o seu pai que às vezes você não tem tantas lembranças boas assim, muitos problemas, mas na maioria dos casos tu vai conseguir lembrar dele te dando presentes. Pelo menos isso, algum presente ele te deu. Jesus está dizendo, se até os pais ruinzinhos são assim, vocês acham que Deus do céu é um pai ruinzinho? Que ele é um pai mau? Ele é um pai generoso. Generoso. É aí que nós vemos por que é tão importante aprender a orar. Entenda que é muito importante aprender a orar, porque existem muitas bênçãos, muitos bens, muitas riquezas em Cristo Jesus que estão ao teu dispor, se você aprender a orar. Se você aprender a pedir. Se você aprender a buscar. Então vejam, meus irmãos, que uma grande tentação na oração é a tentação de acreditar que no fundo, Deus não quer te ouvir. Pense quantas vezes você vai orar e você desconfia que talvez Deus não seja tão generoso assim. Eu quero desafiar você a parar de pensar assim. E se você tiver essas desconfianças, você tem que lembrar de uma só coisa. Jesus morreu. Jesus morreu para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a pergunta que Paulo faz em Romanos 8. Paulo pergunta assim, se Deus nem seu filho poupou, vocês que estão desconfiando do amor de Deus, o que mais Deus poderia fazer para provar o seu amor? O que mais ele poderia fazer? Ele entregou o seu filho por você, para você desconfiar desse amor.
Ou seja, como se ele dissesse, ele fez tudo, tudo, tudo por você. Para você dizer, talvez ele não queira me abençoar, não. Talvez ele não se importe comigo. Lembre-se de Cristo crucificado. Pois lá, Romanos 5, Deus provou o seu amor para conosco. Romanos 5. Deus prova seu amor para conosco. E esse amor está o desejo de nos atender. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5. Então, Deus o Pai, Ele tem prazer em te ouvir. E não é só ouvir para agradecer, não. Ele tem prazer em te ouvir você pedir. Agradecer e pedir. Vocês que são pais, se você for um bom pai, você não gosta que seus filhos te pedem as coisas? Se sente irritado quando seu filho te pede as coisas? Quando seu filho traz necessidades que ele tem. Eu preciso disso, eu tenho essa necessidade. Isso te causa aversão ou te causa um desejo? Eu gostaria de atender a necessidade do meu filho. Eu gostaria, eu me preocupo com o que meu filho precisa. Se um pai natural é assim, por que a gente acha que Deus é diferente se Ele disse que é nosso pai? É argumento de Jesus. É por isso que Tiago, um dos 12 apóstolos, vai dizer em sua epístola: nada tens, porque não pedis, ou se pedis, pedis mal. É aí que vai entrar a importância de aprender a pedir bem. Se estiver pedindo pecado, não vai ser atendido. Porque Deus te ama, então Ele não vai te dar nada para te destruir. É igual quando teu filho pequeno, né? Aqueles pequenos lá atrás querem botar o dedo na tomada. Ou fazer alguma arte. A mãe não vai deixar, o pai não vai deixar. Então as coisas que você pede e que vão te fazer mal, realmente Deus vai te afastar. E às vezes você, como bebê chorão, não entende aquilo. Por que Deus não está me dando isso aqui? Porque é você com o dedo na tomada. Ou então com uma faca na mão e querendo sair por aí correndo. Mas Deus, Ele quer nos dar o quê? Coisas boas. Cada vez mais eu ouço coisas que me incomodam. Que às vezes tem um ar de piedade. Eu dei o exemplo aqui do pessoal que fala assim, eu só agradeço, né? É uma tentativa de ser uma pessoa espiritual, eu só agradeço, não quero nada. Não, é para aprender a pedir. Tem que aprender a pedir também. Se o meu filho, a minha filha que está prestes a nascer, se ela nunca me pedir nada, eu vou ficar triste. E se não ficar triste, não, então não se importa comigo, não me vê como alguém importante na vida dela. Se o teu filho nunca te pede nada, é porque ele desconfia de você. Então, que você é um cara que não se importa com ele. O filho pedir faz parte do relacionamento saudável, assim com Deus. E outra coisa que eu ouço de vez em quando: não vá para a igreja receber nada. Não vá para a igreja receber nada. Só vai para agradecer ou louvar. Se eu não for para a igreja receber nada, eu vou morrer em casa. E vou morrer como um herege e apóstata, em primeiro lugar. Porque se eu não for para a igreja receber, eu não vou nem receber ensino, eu não vou receber pregação, não vou receber. Tudo que eu faço aqui é receber. Porque eu não tenho nada a oferecer para Deus se eu não receber primeiro. Coloque isso na tua cabeça. Você não tem nada para dar para Deus se que Ele não te der primeiro. O que você entregou para Deus aqui? Eu entreguei meu louvor. Você só entregou seu louvor porque antes Ele te ensinou a cantar. Ele te ensinou o que louvar.
Então o louvor que você entrega, ele te deu primeiro. Ah, eu dei as minhas doações, os meus 10%. Já falei que nem 5 centavos você teria, se ele não tivesse dado primeiro. O que você deu que ele não te deu primeiro? A sua voz? Nem oxigênio você teria. Para cantar tem que ter oxigênio, né? Tudo que nós temos, ele nos deu primeiro. Então aprendam a pedir. Aprenda a pedir e a receber. Você tem que aprender a pedir, sim. Você tem que aprender a pedir as coisas corretas, que são as coisas boas. Não tenha medo de pedir. O teu pai te ama. Ele te ama. E a prova disso é que ele deu Jesus Cristo por você. Ele deu Jesus Cristo por você. Sempre que você desconfiar do amor de Deus, lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se da cruz de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por todas as coisas. Graças te damos porque por meio da fé nós fomos adotados como filhos. E como filhos por adoção, nós somos co-herdeiros de Cristo. E como co-herdeiros de Cristo, nós temos pleno acesso a Ti. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Nos ensine, Senhor, a pedir. Não pedir como o mundo pede, para gastar para o mal, mas a pedir como Jesus nos ensinou. No nome dele nós oramos. Amém. Então, hoje nós falamos sobre o prefácio do Pai Nosso. E nas semanas seguintes nós vamos aprender a pedir, em cada petição, uma por uma, o que nós temos que pedir ao Pai. Meus irmãos, se a cruz de Cristo é a prova do amor de Deus, a ceia do Senhor é o sinal e o selo desta prova. Ou seja, a cada domingo em que a ceia do Senhor é celebrada, Deus está te lembrando que Ele nos ama. A ceia do Senhor, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, revolve os nossos olhos para a cruz, para que lembramos o quanto que Deus nos ama. Sendo assim, a ceia do Senhor deve ser um meio de nos fazer aumentarmos em oração. Separe tempo para orar a Deus. Separe tempo para Deus. Hoje, dia de domingo, separe um período da sua tarde para clamar, para orar, para pedir ao seu Pai. Separe um tempo do seu dia para pedir para Ele coisas. Vocês vão ver como que sua vida vai mudar. O quanto que tem coisas. Eu estava vendo essa semana que nos bancos brasileiros existe aí um programa aí que talvez você tenha esquecido dinheiro em algum lugar e você pode agora sacar esse dinheiro e eles vão te dizer onde é que está o dinheiro. Eu queria que encontrasse 2 milhões que eu esqueci em algum lugar. Tipo assim, eu tinha 2 milhões e esqueci, né? E nada, deve ter uns 10 reais lá esquecido. E olhe lá. Mas o que eu quero dizer é que existem muitos tesouros em Cristo Jesus que você tem, mas você não está indo lá sacar. Porque você não está orando quanto deveria. São muitos tesouros ao seu dispor. É a mesma coisa se você tivesse 2 milhões na sua conta e ralando para pagar o aluguel. Por que você não foi lá pegar? Porque você esqueceu daquilo. Às vezes a gente se esquece do que a gente tem em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou, fazei isto
em memória de mim. Você vai celebrar a ceia do Senhor, lembrando de tudo que Cristo fez por você. E por isso, Deus é o nosso Pai. E por isso nós podemos orar, Pai Nosso. Por isso que o cristão, ele nunca tem motivos para entrar em desespero. Sabe o que significa a palavra desespero? É perder a esperança. Des é negação, desesperança, desespero. Você pode até falar assim, ó, fiquei muito angustiado, nervoso, mas desespero no sentido estrito da palavra, o cristão ele nunca entra, porque onde há Cristo, sempre há esperança. Os únicos desesperados mesmo, é quem está no inferno. Não tem mais esperança. Nós temos sempre a memória do que Cristo fez por nós, que nos conduz a orar, sabendo que o nosso Pai nos ouvirá. Então vamos celebrar esta ceia com este pensamento, que por meio da obra de Cristo, o Pai nos ouve. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo teu sacramento, no qual, pelo Espírito de Deus, nós somos conduzidos a internalizar em nossos corações a obra do Cristo crucificado e ressurreto. Que nós venhamos lembrar, pelo Espírito de Cristo, que quando o Filho de Deus foi crucificado, é com base nessa crucificação que nós podemos orar. Sem Cristo não há autêntica oração. Por isso, Senhor, nós pedimos, ouça a nossa voz, ouça os nossos clamores, e durante essa ceia, durante essa celebração, nos ensine, Senhor, mais profundamente a orar. Nos ensine, Senhor, mais profundamente a clamar. Que nós venhamos comer deste pão e beber deste vinho, celebrando as obras do Senhor em nossas vidas. Por Cristo Jesus eu oro. Amém. Igreja do Senhor Jesus, no que é que você crê? Cremos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado eternamente do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, sendo de uma só essência com o Pai. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Por nós e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. No terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. De novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas. Cremos na Igreja, una, santa, universal e apostólica,
reconhecemos junto ao batismo para a remissão dos pecados, aguardamos a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Deus seja louvado. Lembrando que para participar é necessário ser um membro desta igreja ou ter sido previamente autorizado. Aqueles que vão participar, peço que fiquem de pé. E todos nós vamos cantar juntos o Salmo 37. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegando o seu dia, vem chegando o seu dia. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E se deleitarão na abundância de paz. E se deleitarão na abundância de paz. Alguém que precisa pegar, não pegou?
Podem comer e beber. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo teu Filho mediador, que ele venha nos ensinar a orar, que ele venha encher os nossos corações de fé, de esperança e de amor. Fé e esperança para alcançarmos o que nós necessitamos, sabendo que dele vem toda a provisão. E de amor, para que venhamos pensar não somente em nós mesmos, mas em nossos irmãos, todos os que Jesus Cristo adotou. Graças te damos, ó Pai, por todas as coisas que tu realizas, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Deus seja louvado, graças a Deus. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar,